companheiras e companheiros, nós estamos aqui para falar hoje sobre as eleições municipais e os desafios que elas apresentam para as candidaturas do Partido dos Trabalhadores. Em primeiro lugar, eu queria ressaltar que naquilo que se refere à igualdade racial, nós vivemos no Brasil uma conjuntura extremamente favorável. Nos últimos anos, os governos do PT, especialmente o governo federal, colocou em prática uma série de medidas, de políticas que contribuíram muito para a mobilidade vertical, para a ascensão de grande parte da população brasileira, e dentro disso, negros e negras também estão colocados. Nós temos hoje no Brasil, sem dúvida alguma, uma situação de inserção social e econômica da população negra como não existia há alguns anos atrás. E isso tudo em função de várias iniciativas, entre as quais eu destacaria a política de valorização do salário mínimo, que contribuiu muito para o aumento da renda dos trabalhadores negros de uma maneira geral, e também todo o processo de expansão do emprego que possibilitou a inserção de negros em lugares onde antes esses trabalhadores eram mais discriminados. Somando a esse processo, nós temos também os efeitos das políticas de ação afirmativa, especialmente aquelas que se referem à educação e o ensino superior. Só para vocês terem uma ideia, para além de tudo que foi conseguido com ações afirmativas nas universidades federais, nós também temos, através do ProUni, um impacto bastante grande sobre a juventude negra, na medida em que hoje pode-se contabilizar desse 1 milhão de estudantes que foram beneficiados pelo programa Universidade para Todos, pelo menos 47% são negros e negras. É importante também frisar que todo esse processo de inserção maior não foi capaz de produzir aquilo que nós todos desejamos e pelo qual temos trabalhado ao longo dos anos. A desigualdade racial permanece sendo um dado da nossa realidade. Eu costumo dizer, inclusive, que a desigualdade racial representa o núcleo mais duro das nossas desigualdades no Brasil. E é preciso, portanto, fazer com que a igualdade seja incorporada como um princípio essencial desse processo de inclusão, sob pena de nós reproduzirmos no Brasil um tipo de situação na qual todas as pessoas podem de algum modo ser beneficiadas, mas nós, negros, mulheres e homens, estejamos sempre numa posição subalternizada, numa posição de maior dificuldade de ter acesso aos benefícios do desenvolvimento. Visando exatamente atacar de forma mais efetiva essa situação, é que a CEPIR, ao longo do ano de 2011, trabalhou a partir do Estatuto da Igualdade Racial para, no processo de elaboração do plano plurianual do governo, que vale para esse período de 2012 e 2015. Fizemos, com base nos vários artigos do Estatuto, uma abordagem a todos os ministérios, e desse processo resultou algo que nós consideramos extremamente importante, que é a inserção de objetivos, metas e iniciativas relativas à igualdade racial, que agora estão presentes em 26 dos 65 programas que compõem o plano plurianual do nosso governo. Muito rapidamente, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para falar um pouco com vocês o que é o Estatuto da Igualdade Racial. Esse estatuto ele foi aprovado no ano de 2010
entrou em vigência em outubro de 2010 e é um documento legal bastante compreensivo que trata fundamentalmente das obrigações do poder público em relação a essa agenda da igualdade racial. O que resulta, portanto, do Estatuto é o fato de termos hoje no Brasil uma legislação que obriga os poderes federal, estadual e municipal a ter ações concretas dirigidas à população negra, exatamente nesse sentido de fazer com que os processos de inclusão social sejam sempre acompanhados por uma preocupação central de fazer com que todos os grupos raciais, étnicos, possam se beneficiar das políticas públicas de forma igualitária. O Estatuto, para além de definir o que são as ações afirmativas, definir quais são os grupos que prioritariamente devem ser pensados quando se fala em política pública, ela define alguns direitos que são nossos direitos básicos e o que o poder público pode fazer para que a população negra tenha uma outra situação do ponto de vista, por exemplo, da questão da saúde. No Brasil, mulheres e homens negros morrem mais e mais cedo do que qualquer outro grupo social. Portanto, é preciso que nessas eleições municipais as nossas candidaturas incorporem como uma proposta central esse direito à saúde que a população negra tem. Para isso, é necessário que, na execução do Sistema Único de Saúde, também nos municípios nós tenhamos serviços de saúde conscientizados de que é preciso atacar todos os aspectos relativos à prevalência de determinadas doenças na nossa população. Do mesmo modo, o Estatuto trata da questão da educação, da cultura e lazer. Na educação, como todos sabemos, ainda precisamos trabalhar muito mais para que a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional incorpore aquilo que a Lei 10.639 nos trouxe no início de 2003. Essa possibilidade de que as escolas municipais trabalhem na direção de colocar a história e a cultura africana e afro-brasileira como pontos centrais em várias matérias do currículo escolar. Nós acreditamos, e é preciso que as candidaturas também incorporem isso como um princípio, de que o conhecimento sobre a contribuição negra, sobre a contribuição africana à sociedade brasileira, vai contribuir muito para que as relações étnico-raciais deixem de ser relações assimétricas, deixem de ser relações baseadas na discriminação. Também podemos trabalhar, no nível do município, com as questões de liberdade de consciência e de crença. Mais especificamente, eu citaria as comunidades de terreiro que existem espalhadas por todo o Brasil e que hoje demandam do Estado brasileiro algumas políticas. E muitas delas estão exatamente localizadas no município, especialmente naquilo que se refere à regularização das terras onde essas comunidades estão instaladas, a inclusão dessas comunidades nas políticas sociais que são abundantes em nosso governo e que devem, cada vez mais, levar em consideração as especificidades dos diferentes grupos, de maneira que todos possam se beneficiar delas. Da mesma maneira, devemos tratar a questão da terra e da moradia. A terra naquilo que se refere especificamente às comunidades quilombolas. Já existem hoje colocadas no governo federal vários incentivos e várias políticas que permitem às prefeituras municipais requerer recursos do governo federal para fazer com que essas comunidades quilombolas sejam atendidas de maneira especial no que se relaciona à saúde, recursos extras
para a formação de grupos de saúde da família, de contratação de agentes comunitários de saúde que possam chegar até a esses quilombos, especialmente aqueles que estão mais remotamente localizados. O mesmo pode ser dito com relação à moradia, especialmente naquilo que se refere ao programa Minha Casa Minha Vida, porque cabe ao gestor municipal, ao administrador municipal, essa prerrogativa de poder definir algumas ações afirmativas de maneira que mulheres negras, principalmente, sejam beneficiadas com a titularidade dessas casas que vêm através de um programa como Minha Casa Minha Vida. Naquilo que se refere à questão do trabalho, existe muito ainda a ser feito, mas eu gostaria, dentro disso, de ressaltar aquilo que o poder público pode fazer diretamente. E eu me refiro aqui às ações afirmativas, o estabelecimento de cotas para negros nos concursos públicos. Isso é extremamente importante porque nós temos no Brasil um padrão de absorção da mão de obra negra no serviço público que ainda está colocado naquelas atividades, naquelas ocupações de menor remuneração. E na medida em que o setor público se torna mais complexo e se diversifica, nós sabemos que existem vários concursos abertos para ocupações mais valorizadas e nessas os negros estão ausentes. Agora, isso pode ser perfeitamente corrigido desde que se tome essa iniciativa, a exemplo de outros municípios, de estabelecer cota para trabalhadores negros no serviço público. Também cabe a esses prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, atentar muito claramente para a questão dos meios de comunicação. Toda a prefeitura faz a publicidade dos seus serviços, faz propaganda do seu próprio trabalho. E é preciso que, como protagonistas dessa publicidade institucional, nós tenhamos sempre cada vez mais pessoas negras, porque também somos cidadãos e queremos ser representados a esse nível. Mas formação tem que Então, quando eu falo aqui do Estatuto da Igualdade Racial, é uma forma de tornar um pouco mais objetiva a nossa atuação dentro desse processo das eleições municipais. Esse, como eu disse, é um documento que nós temos que dar vida a ele, nós temos que efetivar o estatuto e isso só vai poder ser feito se cada um de nós tomar nas mãos esse instrumento e fazer dele um material de trabalho nesse processo das eleições e, mais do que isso, no pós-eleitoral, criando formas de colocar o estatuto em prática. E o que nós pensamos em termos do governo federal, baseados nesse mesmo instrumento? Nós precisamos priorizar a implementação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, é o SINAPIR. Como o próprio nome diz, esse pretende ser um sistema de políticas públicas a exemplo do que nós já temos em várias outras áreas e sistemas, inclusive, já consagrados como sendo uma ferramenta muito importante para que determinadas políticas públicas sejam efetivamente institucionalizadas. Vocês todos conhecem o sistema de assistência social, o sistema de saúde, de meio ambiente, de segurança alimentar. Agora queremos ter um sistema nacional de promoção da igualdade racial. Com ele, nós estamos definindo quais são as competências nas diferentes esferas de governo, do governo federal, dos estaduais e dos municipais. Os governos municipais são da maior importância para nós, porque é no município que as pessoas vivem, é no município que as pessoas reivindicam os seus direitos diretamente para o poder público. Através, portanto, desse sistema, nós precisamos assegurar a existência em todos os municípios de órgãos de promoção da igualdade racial.
porque sem a existência desses órgãos na prefeitura, fica muito mais difícil para nós assegurar todos aqueles exemplos que demos daquilo que podemos fazer do ponto de vista da política pública. E esses órgãos de promoção da igualdade racial não devem ser meros penduricalhos democráticos. É preciso que eles tenham uma existência concreta na estrutura das prefeituras. É preciso que eles sejam órgãos constituídos enquanto unidades orçamentárias, porque a partir dessa condição nós teremos também, por outro lado, condições a nível do governo federal de estabelecer os convênios, as parcerias com os municípios, convênios e parcerias essas que nos permitirão fazer com que essas políticas voltadas para a população negra efetivamente cheguem aos grupos mais necessitados delas, efetivamente cheguem a comunidades negras que historicamente foram deixadas de lado da ação governamental. Meu nome é Luísa Bairros, eu sou ministra da CEPIR, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.